Muito bem, meus caríssimos e caríssima. Estamos aqui no Três Horizontes, esse programa incrível. E hoje ficará melhor. Por que ficará melhor? Porque falaremos pouco. Eu, Fabrício e Caio. Quem vai falar é o Cieli. E ela é a voz da sabedoria. E é Corinthians! Solta o hino do Corinthians, Pedro! O Cieli é Corinthians! Não Solta faça o hino! isso! Vai, Corinthians! O Cieli é Corinthians? Claro, faço parte de um bando de loucos. Aqui é Corinthians, CL, Corinthians, vamos lá. Democracia corintiana sempre. Eu tô aqui. Esse programa é muito sério, você tá percebendo? Não, sério, eu tô muito aqui sério. Com o Caio. Tudo bom, Caio? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda mais agora, diante de uma presença tão ilustre, né? E aqui super cheio de expectativas aqui para o nosso bate-papo. Bem-vinda ao Cieli. Obrigada, querida. Alegria estar aqui. E eu tô com esse fofo, o nosso querido Fabrício. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, gostei do fofo, Alexandre, de super comportado. Oi, turma que está escutando a gente, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje, Alexandre e Caio, nós temos uma convidada que respira a transformação quando o assunto é educação, né? Alciele dos Santos, é doutora em educação, com especialização em psicologia da educação pela PUC. Tem uma trajetória que atravessa a pedagogia, o direito, a administração, atua como diretora de educação no Instituto Yongo, preside a cooperativa de professores da Cipó Educação, é conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República e é colunista da Rádio Itatiaia, ainda, imagino. Depois você me corrige, Alciele, se eu estiver desatualizado. Ainda sou tudo isso. Além disso, é professora na pós-graduação em aprendizagem criativa na PUC de Minas e consultora de redes de ensino em vários estados brasileiros. Com uma visão crítica sobre o futuro da educação e o papel da formação humana em um mundo cada vez mais complexo, a Alciele vem somar o nosso papo de hoje sobre como preparar pessoas e não apenas profissionais para um futuro que parece muitas vezes inviável. Alciele, seja muito bem-vinda ao podcast Três Horizontes, meu amor. E além de tudo, é nossa amiga. Uhul! Exatamente, maravilhoso. É o único motivo, aliás, que me faz estar aqui numa roda com 3 homens. Super diversa. As rodas em que as mulheres são maioria têm sido minhas rodas mais constantes, mas são 3 falas e 3 vozes que representam aí muitas mulheres e conhecendo as trajetórias, né? Em especial de Ale e de Fabrício, e muito curiosa já para conhecer melhor Caio, eu tô aqui com vocês. Alegria, alegria. Obrigado, Alci. Olha, hoje acho que o pra Fabrício gente começar... vai ser o nosso host, então ele vai fazer perguntas, ele tá aqui todo pimpão. Muito empolgado, né, gente? Acho que fazia muito tempo que eu não me empolgava tanto com o podcast, assim. Opa, obrigado, quem tá obrigado, né, Ale? Obrigado, a gente que grava com você fica feliz. Vamos saindo da sala. Gente, eu não tenho culpa que eu sou o tiete da Alciele, lidem com isso, tá bom? Vamos lá. O nosso tema de hoje é Educação é Projeto de Futuro. Como preparamos gente para o mundo inviável? Alci, a partir da sua visão crítica e das experiências que você tem, a gente queria escutar de você como é que esse tema chega para você. Bom, acho que de largada esse tema chega bastante filosófico, né? Porque olhar para o futuro já é um olhar filosófico, né? Porque, como diz Ailton Krenak, para nós futuro não existe. Isso é uma invenção de nós não indígenas, né? Da forma como a gente vê o mundo. A gente é educado para olhar para o futuro. E aí, quando você soma ao futuro uma camada de inviabilidade, de incerteza, mais etéreo fica isso. Então, eu acho que super tema legal, chegar num tema filosófico. E acho, Fabrício, Ale, Caio, que a gente está precisando filosofar mais. Então, não é à toa, eu acho que os podcasts se tornaram uma mídia tão acessível para muitas pessoas. Porque tem uma questão que um senhor, que infelizmente já não está mais conosco, chamado Bauman, falou para nós que aconteceria, que é esse estado de modernidade líquida, né?
O líquido ele flui, o líquido não para, né? É o rio da composição do Paulinho da Viola, né? Foi um rio que passou em minha vida. Então, o líquido tem essa fluidez, ele passa por nós. E quando a gente está numa sociedade, numa modernidade, num estado de coisas com muita liquidez, acho que falta esse espaço como aqui do nosso podcast, que é um espaço de filosofar, que nada mais é do que conversar sobre a vida e as coisas que importam, né? E a gente está perdendo isso. Acho que o tempo que as nossas mães, tias, avós, sei lá, colocavam uma cadeira para o lado de fora da casa, iam para a rua conversar com as vizinhas sentadinhas na porta das casas, aquilo era um momento da filosofia mais bonita que um ser humano pode ter, né? Que é conversar com alguém que não é necessariamente do teu núcleo familiar, mas com quem você tem uma proximidade grande, eh, integra um pertencimento territorial com você ali no bairro, né. E em educação acho que a gente tem feito também pouco isso com os meninos e as meninas, né, a gente tem pensado uma educação que é para falar sobre coisas. Então é O para falar sobre língua projeto portuguesa. pré-estabelecido, né? Cara, muito. Língua portuguesa, matemática, que currículo que aprova, que currículo que vai levar meu filho a sucesso. E se eu quiser que meu filho não dependa disso, né? Hoje tem gente brincando, né? Dizendo que CLT é fracasso, né? Então, Nossa, eu não quero ser um CLT. Então, imagina, a gente levou décadas como sociedade para construir os direitos sociais trabalhistas. E, de repente, a gente está brincando de precarização do trabalho, porque é onde essa exatamente. conversa vai dar sem planejamento, né. Já está É, dando, né, quando a gente olha para a é, uberização, assim, da sociedade, né. exato, porque você projeta no outro uma necessidade de que neste futuro, que é incerto, que é inviável, que é imprevisível, ele seja alguém de sucesso. E o que é ser alguém de sucesso, né? Como é que você constrói isso? Se você não tem uma certeza de futuro, que futuro nem existe, se você não tem uma certeza de como vai ser um cenário de amanhã, né? Que eu prefiro pensar nisso, em cenários de amanhã e não necessariamente em futuros, né? Porque amanhã parece estar mais perto. Se a gente faz isso com um menino de 15, 16 anos, que é um estudante de ensino médio, que condição a gente está dando emocional, humana, para que ele tenha sucesso? Que é um peso muito grande, eu não sei como é que foi para vocês, para mim, assim, foi muito doído, o final do ensino médio, porque como mulher preta de origem pobre, eu pensar que o médio estava acabando era pensar: "Cara, assim, acabou meu tempo de escola, agora é vida adulta, eu tenho que sobreviver, o que que eu faço? Quem vai me dar um emprego? Quanto que eu vou ganhar? Onde que eu vou trabalhar? Que vida que eu vou ter? E se eu não der certo, eu não vou ter casa? Eu posso ser uma pessoa em situação de rua? Que vulnerabilidades eu vou viver, né?" E eu tinha muito medo no meu terceiro ano do ensino médio, e não é à toa que eu comecei a trabalhar muito cedo, o medo me levou para esse lugar. E eu vejo muitos meninos pretos e pobres até hoje, inclusive por conta da perpetuação das desigualdades, olhando para esse futuro de incerteza e falando: "Cara, eu não vou mais estudar, eu vou trabalhar". Ô, Alce, mas acho que esse é um dilema da família também, né? Assim, porque a Sim. família olha no retrovisor o tempo todo. Então, ela olha para essa educação que era, vou por aspas, sucesso no passado, conteudista, etc. Está olhando lá para trás, acho que isso vai garantir estabilidade, uma vida previsível, vai ser funcionário de um lugar para o resto da vida. Talvez a família está olhando ainda para esse espaço, imagino eu. Como a gente educa a família? Para que a família também repense seu papel na relação com essa molecada toda. Acho que a gente precisa acreditar em outro cara muito importante, né, uma referência mundial, não só nacional, que é Paulo Freire, né. A gente precisa, de fato, implementar uma pedagogia do amor, em que as pessoas se educam mutuamente, né, como o Freire, trouxe para nós, antes dele Vygotsky, né, russo, Krupskaya também na Rússia, nas comunidades e nos projetos ali de bairro, né, em educação popular. Se a gente acreditar nisso, de fato, Ale, o pai aprende com o filho na escola, porque ele tem conversas sobre o que o filho aprendeu, que são muito além do "tô buscando na escola e tô perguntando no carro, no ônibus, e aí filho, como é que foi a aula?". É muito além disso, né, se interessar de fato pelo que, o filho está
começando a ler Edmundo e não achar que é pergunta chata. Ai, filho, eu não sei isso não, pergunta para o professor amanhã, né? É ter condição de não saber junto, falar, ih, filho, quando eu estudei isso foi difícil para mim também. Mas como é que você está fazendo hoje? Como é que teu professor explicou, né? É um interesse genuíno, a partir dos filhos, mas não só deles, né? A escola que educa comunitariamente, ela se abre para a comunidade, ela põe a cadeira do lado de fora, que nem essas senhoras que eu estava lembrando agora há pouco, né? Então, ela conversa na portaria da escola, o pátio da escola é um lugar onde as famílias entram para estar com seus filhos, onde elas tomam um lanche na cantina. A escola acontece no bairro, tem uma ligação com a comunidade. Eu trabalhei muito tempo no meu doutorado pesquisando uma escola que seja Campo Limpo, que eles tinham uma roda no bairro, né, de circulação e de início do ano letivo dos professores, estudando com a comunidade, estudando no bairro, olhando como é que estava o bairro onde estava a escola, onde os alunos deles moram. Então, o que que é o aluno, o que que é a escola, o que que é o bairro, o que que é a família? As coisas eram mais orgânicas. Percebe como tem menos liquidez nisso, como tem menos incerteza, como é mais lastreado? Então, acho que um caminho é esse, Ale, assim, de as famílias se entenderem também em processo de aprender, ser pai, ser mãe, de um adolescente ou de uma criança que está em escolarização, e viver isso de uma forma muito genuína e interessada, né? Alci, você falou uma coisa que grudou no meu cérebro, né, que é as pessoas se educarem mutuamente. Eh, Quando eu pensei nessa educação, né, me parece que é necessária uma abertura, né, especialmente do adulto, especialmente da pessoa que supostamente se acha mais detentora do saber do que da outra. Como é que a gente viabiliza isso, considerando que hoje em dia as pessoas, elas acham que elas já sabem o suficiente, né, a rede ela mostra isso pra gente, a gente estava inclusive falando sobre isso no último podcast que a gente gravou, que assim, as pessoas às vezes não entendem do que elas estão dizendo, mas elas estão colocando a opinião delas como se elas fossem autoridades sobre o assunto na internet, né. E eu acho que isso de certo é um reflexo, do que acontece no dia a dia, né, inclusive na educação dos filhos. Como é que a gente viabiliza essa abertura, sabe, dessas pessoas que acham que sabem, mas que na verdade precisam aprender, como é que elas se tornam aprendizes novamente, Uhum. sabe? Eu vou te contar duas histórias, uma mais curtinha e outra. As duas são curtas, que são de duas mulheres. A primeira, eu estava já como conselheira, né, da presidência e organizei junto com as minhas pares, um aquilombamento das conselheiras, uma reunião em São Paulo, capital, mas que nós fizemos um desenho. A gente levou mulheres que não eram desse universo político, não estavam ali, não eram conselheiras, nem necessariamente estavam ligadas a uma organização, mas mulheres dos movimentos sociais, mulheres do mundo jurídico e mulheres da educação, porque eram redes que a gente alcançava nas nossas existências, né? Eh, e aí, na roda, uma das mulheres que foi minha convidada, que é Imaculada, uma mulher incrível da zona rural de Peruíbe, da economia solidária, que integra o movimento social, uma griot. Eu entendo a Imaculada como griot, porque ela tem origem quilombola e ela tem uma capacidade de contar histórias de ancestralidade que, para mim, são verdadeiras aulas. Eh, a Imaculada ouve a nossa introdução, o que que era o conselhão, o que que a gente faz como conselheira, por que que a gente estava ali, e começa a chorar. E ela chora, a gente parou a roda e falou: "Imaculada, o que está acontecendo, né?" A gente estava na introdução. Aí ela vira para nós e fala assim: "Eu estou muito emocionada, porque eu não sabia que o presidente sabia que eu existia. Então, se vocês estão aqui comigo, vocês me conhecem, e vocês conhecem e trabalham para o presidente, então o presidente, a partir de agora, vai saber que eu existo." Uau, uau. Fabrício, naquele dia eu aprendi o que era ser conselheira da presidência. Até ali eu não sabia. E nenhuma comunicação oficial me ensinou sobre isso.
Mas naquele dia eu entendi que ser conselheira da presidência é ligar a base ao governo. E o que é isso de fato? O que é comunicar existências? Que histórias eu teria que contar no conselhão para que a Imaculada de fato fosse conhecida do presidente? Uau. Segunda história, segura o fôlego. Estou em Salvador, a pessoa leu, como você fez aqui, meu currículo, né? Então entro eu ali, professora doutora, para fazer uma palestra sobre diversidade, né, como uma estratégia e um pertencimento para escolas católicas trabalharem em educação para relações étnico-raciais. E eu tinha feito no dia anterior uma imersão junto com todos os diretores de escolas católicas, eram mais de 100 pessoas, por Salvador. Visitamos igrejas, visitamos lugares. Foi muito emocionante para mim. E aí eu começo falando sobre o sincretismo religioso daquela cidade, que muito me emociona e que é meu lugar de pertencimento, porque eu sou filha de baianos, né? E também vivo esse sincretismo hoje por ser alguém que cresceu na Igreja Católica e hoje se identifica como filha de Oxum, como alguém que, né, tem toda uma ancestralidade reconhecida na sua orixá-mãe. A partir daí, terminei a palestra, vi uma jovem negra lindíssima, isso é só um parênteses, né, não tem nenhum juízo aqui de valor. A menina chega perto de mim e fala: Alceli, eu amei, foi demais sua palestra, mas posso te falar uma coisa? Eu sabia que ela ia fazer uma crítica, mas eu estava totalmente aberta para essa crítica. Ela fala: Alceli, a gente aqui na Bahia não usa mais o termo sincretismo, nós do movimento negro. Porque o sincretismo, por muitos anos, foi usado para solapar a religião de matriz africana e dizer que a religião de matriz africana era respeitada por conta do sincretismo com a Igreja Católica. E isso não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Há Isso faz muito desrespeito, sentido. há muita sobreposição. Então, a gente não usa mais esse termo, a gente prefere falar em diversidade religiosa. Falei: "Muito obrigada por ter vindo aqui me ensinar isso". Uau. O doutorado não podia me ensinar isso, aquela jovem Exato. podia. Então, acho que é simples assim, É a gente tem que estar incrível, sim. aberto a ser corrigido, a gente tem que agradecer quando alguém nos corrige, e a gente precisa entender as camadas das histórias que estão por trás do que as pessoas nos falam, como quando a Imaculada me disse que a partir daquele dia o presidente saberia que ela existe. Ah, essa Tem muitas história camadas muito aí. potente. Nossa. Ô, Caio, tem pergunta, Caio? Por aqui, enfim, refletindo sobre essas questões, e, claro, eu tenho 3 filhos, já são grandes, né? Mas esse desafio de incutir a curiosidade típica, acho que do aprendizado, eu acho que é um grande desafio nesse nosso mundo atual, né? E aí eu fico questionando, como que a gente faz com que essa juventude queira aprender neste mundo do ChatGPT, que num teclado você acredita que sabe tudo porque ele te dá uma resposta pronta, né? Então, esse é o grande desafio, né, Alceli? Nesse mundo de respostas supostamente prontas e imediatamente acessíveis, como que a gente desperta essa necessidade de aprendizado, né, típico, naturalmente, dessa nossa discussão sobre o ensino e a educação? Eu vejo, Caio, que nós adultos, como cantaria Gilberto Gil, né, na letra de Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos seus. Crianças são naturalmente curiosas, naturalmente. Nós nos cansamos da curiosidade delas e com isso a gente vai matando essa curiosidade. Então, crianças nos interrompem o tempo todo, crianças demandam atenção o tempo todo, perguntam o tempo todo, inclusive quando o adulto não consegue responder. E aí, em respeito também às desigualdades, um pai, uma mãe que vive uma condição socioeconômica, que o tempo dele de chegada em casa com o filho é de qualidade, não de trabalho, segundo tempo, porque alguém já limpou a casa dele, alguém já lavou a roupa dele, alguém já preparou a comida, esse pai, essa mãe tem muito mais condição de brincar com o filho e de dar toda a escuta.
E por isso a gente vê crianças com nível socioeconômico mais alto, também é um dos fatores de por que elas têm melhor desempenho na escola. Não é porque elas são mais inteligentes, que crianças são todas inteligentes. É porque elas têm adultos bem formados em condições de serem pais e mães presentes nos momentos em que estão com elas. Pessoas que têm um nível socioeconômico mais baixo não conseguem isso, que nós 3 conseguiríamos aqui, nós 4, né, caso todos tivéssemos filhos. Eu não tenho. Então de estar em casa com o filho, a mãe chega, ela chegou do trabalho, a casa não está limpa, a comida não está pronta, ou ela mesma teve que aprontar comida 4 horas da manhã e não conversou com os filhos no café da manhã, e não vai conversar no jantar, porque ela está lavando roupa enquanto ela está fazendo tal coisa, está preparando a marmita do dia seguinte, o jantar do dia seguinte. Então, assim, o trabalho doméstico, esse trabalho invisibilizado das mulheres e a sobrecarga de trabalho do mundo do trabalho não decente e precarizado também incide na forma como a gente interage com as crianças hoje, ou melhor, como a gente não interage. E aí as crianças vão todas para frente da TV, do videogame, do celular, para frente das telas, para serem distraídas por algo que os alcança com imagens e leva essa curiosidade natural pelo outro, pelo ambiente, pelas coisas para fora. Eu não sou mãe, mas eu sou tia. E as minhas sobrinhas adoram conversar comigo, porque de fato, quando eu converso com elas. Então não é assim: "Ah, eu não vi ainda", tia mais velha, né, "eu não vi ainda, a terceira temporada do Round Six". "Ah, não, Alice, mas você gosta tanto do Round Six, por que você não vê?". "Não, tia, porque eu tô vendo tal coisa". "Ah, é? Sobre o que é essa daí?". Aí ela me conta a série. "Nossa, talvez eu me interessasse, mas eu ia ter dificuldade de entender tal coisa". "Ai, tia, você continua não entendendo isso". "É, você sabe, né, Alice, eu tenho dificuldade de entender tal coisa. Mas, ó, posso te dar um spoiler do Round Six que eu já assisti?". Mais ou menos, é um spoiler que vai comprometer muito, né. Cara, assim, o papo vai por muito tempo, assim, e não necessariamente eu conheço todas as referências da Alice adolescente de hoje, mas eu tenho interesse por aprender todas elas. Mas é isso, a gente tem tempos de qualidade com as crianças para instigar a curiosidade? E na escola, se for uma escola conteudista, Caio, ela vai fazer isso de novo com as crianças. Eu não vou ter tempo de me interessar pelo que os alunos falam. Fulano, isso não tem nada a ver com o que eu estou explicando aqui agora. Silencio a criança e vou para a explicação do que eu acho que é importante para ela. Que talvez seja, que eu não estou diminuindo a importância do currículo clássico da escola, mas ele não é menos ou mais importante do que o currículo que a criança está trazendo para você. Como é que a gente faz isso numa sala que um professor ainda tem que lidar com 45, 50 estudantes, como acontece em algumas escolas da rede pública? Então são muitas camadas de novo, né. Como é que a gente E faz para o com presidente com conhecer, meta, né? né, Alci, porque a gente olha aqui para o estado de São Paulo, os professores hoje eles têm meta, né, eles têm uma série de coisas. Eu estava conversando com uma amiga que é diretora de uma escola, de ensino médio no interior, e ela pegou a escola, assim, completamente sucateada e está tendo que fazer, assim, malabarismos para conseguir garantir que esses adolescentes saiam de lá melhores do que entraram, sabe. E assim, um nível de abandono, inclusive, da estrutura da escola, né, também, assim, que é importante para essas crianças, né. E aí eu fico me perguntando, né, olhando para a educação hoje em dia, assim, de uma forma geral, no Brasil, né, não vou pensar só em São Paulo. Se amanhã você tivesse uma carta branca para reinventar a educação, desde a básica até a corporativa. Por onde é que você começaria? E para você que ruptura seria inegociável? Eu sou filha de uma mãe que costura, e todas as mulheres da família da minha mãe aprenderam a costurar com minha avó. Isso tem a ver com subsistência, porque minha avó, foi de uma geração do interior da Bahia que não teve o direito de escolher não ter filhos. Então ela teve 15 filhos. E nessas
com tantas crianças para crescerem juntas e com pouco dinheiro, todos aprenderam muitos ofícios, todos cozinham, todos sabem cuidar da casa, todos plantam alguma coisa, né? Eles tinham um sítio, e as mulheres costuram, porque faziam as próprias roupas. E eu sempre gostei, Fabrício, de fazer pontes, de ligar pessoas, sempre me interessei genuinamente pelas histórias, porque eu gosto muito de gente, sou bem freiriana, sou freiriana raiz nisso, adoro educação comunitária, popular. Então, quando você me pergunta isso, o que eu chego à conclusão é: eu acionaria o meu eu costureira, que hoje não é uma costureira que costura tecidos, mas que costura ideias, e pessoas, relações. Então, a primeira coisa que eu faria era não fazer sozinha. Eu acionaria vocês, eu acionaria o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que é meu espaço de militância, né? Eu faria junto com os meus amigos professores da Cooperativa de Professores Cipó. E aí, nessas rodas de conversa, eu implementaria e conversaria com os meus amigos sobre o como fazer, inspirada por outras pessoas que eu conheci. Essas rodas teriam muito da dona Ida Luiz, lá do CIEJA Campo Limpo, e da forma como ela constituiu o CIEJA. Teria o jeito, de amigos professores que eu conheci lá, como o Diego e a Paola, que tinham, assim, também um gosto por gente, gostavam de capoeira, de música, de literatura. Seria uma escola integrada com o bairro, porque eu adoro andar pelo bairro, sou uma pessoa que não dirige, eu adoro caminhar. Eh, eu sei, eu tenho um bairro aqui em Santos, com a Gonzaga, que é meu lugar perfeito de flanar, então seria uma escola que a gente flanaria pelo bairro. Seria uma escola com muita literatura, em que as crianças leriam para os professores e os professores leriam para as crianças, e os pais seriam convidados para ler também para os seus filhos na escola e para continuar lendo em casa. Seria uma escola muito ligada em cinema, em arte, em slam, em passinho, em baile de charme, porque a escola que eu fui coordenadora de médio fazia essas maluquices. Eu lembro de um dia que a gente fez um exercício de slam no pátio, lembro dos festivais do recreio, quem sabe se algum ex-aluno meu ouvir esse podcast vai lembrar, né, que no ano que os festivais da canção fizeram aniversário, a gente fez festivais do recreio, então todo o recreio tinha um convidado especial que ia cantar. Então, o coordenador da pastoral virou Tony Tornado, por exemplo. Então, tinha umas coisas muito legais, assim, e vivas, né? Uma escola viva, uma escola de muito papo, do menor liquidez possível, uma escola de pensamento sistêmico, a la Edgar Morin, que plantasse. Acho que o Bruno Latour tem nos convocado a aterrar no local, e projetos como o do meu amigo Ale Moreno, de horta comunitária em escola, e que são projetos que eu também vejo aqui na Baixada Santista e que a CAT, né, que é um órgão da Secretaria de Agricultura de São Paulo, e o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista apoiam. Então, como militante, seria uma escola que aprende sobre agroecologia, aprende o que que é muvuca para plantar, né? Aprende o que é agrofloresta, o que é alimento orgânico, o que que é comida sem veneno. Eu acho que seria uma escola assim, sim, continuaria pensando nela com alegria aqui. Uau, meu Deus, eu tô querendo muito que essa escola vire realidade. Vamos, Tipo, Alciele ministra já urgente. ministra, total, eu pensei nisso. Ô, Alci, primeiro que me emociona muito ouvir você falando, assim, uma coisa que eu não disse, né? Eu amo você muito, assim, muito, muito. Essa pessoa que Eu também, Ale, a a gente gente se encontrou nessa vida, né? se encontrou na vida e a gente virou amigo da vida, né? A gente sabe disso. Isso é muito legal, muito potente, assim. A gente se encontra na educação, a gente também se encontra em outros lugares, né? Na padaria, batendo papo sobre a vida e filosofando sobre ela. Eu até ouvi o Miguel Nicoleles, ele foi no Roda Viva essa segunda-feira, ele falou assim: o futuro, quanto mais a gente avança em idade, a busca pela filosofia deveria aumentar nas pessoas, né? O interesse na pergunta e não na resposta. As perguntas deveriam buscando a gente todo o tempo. O meu interesse quando era moleque era ler quadrinhos e hoje é entender Platão, Aristóteles, esses caras, tipo, que perguntas estão aí para o mundo, né? Filosofar é uma atitude, né? Atitude de perguntar, curiosidade com relação ao mundo. E minha pergunta vai para outro lugar.
eu quero falar um pouco da história do Brasil, da educação antirracista, mas eu queria olhar para essa história, né? A gente teve mais de 300 anos de escravidão nesse país. A gente teve alguns absurdos aqui dentro, alguns dezenas de milhares de absurdos. Então, política de branqueamento, a gente teve a construção desse mito racial, a gente teve a história... Quando eu li o lance do Nina Rodrigues, né, que é aquele cara que falava do darwinismo racial, que nasceu na Universidade de São Francisco, aqui em São Paulo, e que qualificava, não sei se é as palavras que ele usava, que pela cor da pele, pelo formato do rosto, que bandido era bandido negro e tinha relação com isso, e obviamente a gente desemboca na polícia o que a polícia faz hoje, né? Então nasce aí, então não dá para pagar, né? Tá aí, né? Não olho mais para isso, mas está sendo consultado com certeza. Política de branqueamento, é uma série de coisas absurdas que aconteceu aqui. E uma série de coisas que deixaram de acontecer, né? Deixaram de acontecer, de como a gente faz reparação histórica, como a gente reorganiza esse país. Isso não é evento, isso é um processo de muito tempo, né? E acho que isso, de alguma forma, passa pela educação, ou passa totalmente pela educação. Eu queria te ouvir, assim, eu fiz essa visão histórica, posso estar errado, me ajuda aqui, mas como a gente pensa no futuro passando pela educação antirracista? Tem nenhum erro não, tá, Alê? Você tem estudado bastante, lido bastante, e como sua amiga, tenho a alegria de observar essa trajetória, né? Uma das coisas que a Grada Quilomba traz isso, né, numa fala dela, numa construção que ela faz do livro, e é o que eu acredito também. As pessoas brancas de hoje não têm culpa pelas violências, né? Esses absurdos, você fala, são violências. Pelas violências da escravidão negra. Porém, elas podem vir a ter se elas seguirem perpetuando o racismo. E para não perpetuar o racismo, as pessoas brancas de hoje têm que ser antirracistas. Então, tem um compromisso, que é um compromisso da reparação. Isso não é uma questão dos negros, isso é uma questão de todos nós, humanos vivos numa sociedade que teve escravidão negra por mais de 300 anos. Então, diante disso, Ale, acho que você já trouxe a palavra é reparação, né? E o que é construir uma reparação? É construir o que a gente não fez até aqui. Então, é uma piada de crueldade a gente pensar numa abolição que foi lá por decreto, numa cartinha, e falou: olha, vocês estão livres a partir de agora. E aí, esse tinha duas linhas, né? A Princesa Isabel lá, pseudo-libertadora, escreveu duas linhas. Vou fazer na minha parte, né? Duas linhas. Pilatos da história. Então, esse escravocrata não foi punido, esse escravocrata não foi cobrado a não seguir em trabalhos análogo à escravidão ou de perpetuação da escravidão, mesmo nada de análogo, no dia seguinte. Pelo contrário, ele foi compensado financeiramente, né? Exato. O escravocrata foi compensado porque ele foi abolido. A escravidão, a primeira coisa que ela aboliu foi a culpa do escravocrata. Porque se chega o Estado e fala, vocês estão livres, e não fala quem te escravizou é criminoso, a primeira coisa que eu aboli foi a responsabilidade do escravocrata. E não é à toa que tantas fazendas continuam a ter esse trabalho escravo. Não estou falando de lá de 1889, ano seguinte. Eu estou falando de agora, né? Então, tem ex-prefeito da cidade que eu moro que respondeu o processo sobre trabalho análogo à escravidão na fazenda dele no interior de São Paulo. É disso que eu estou falando. Então, quando a gente vê esse tipo de construção social acontecendo até hoje, ou a gente, como sociedade, discute reparação, que tem várias frentes, algumas delas com muita luta a gente conseguiu ter. Ter política de cotas, não só para as universidades, para a educação, mas ter política de cotas nos concursos públicos. Ter uma inclinação ainda, a uma equidade racial nas empresas. Então, a gente já tem um incômodo social quando bate aquela foto da empresa da Berrini, na cobertura com seus funcionários todos brancos, vestidos iguaizinhos, como se fossem soldados do neoliberalismo, né?
Então, essas coisas batem forte hoje, elas não passam mais em silêncio. Eu saí de uma geração que nem se reconhecia, não se autodeclarava negra, para uma geração que tem orgulho da sua negritude, né? Que cobra o repórter no final da Comebol, no final do jogo, Luíde, jogador do Palmeiras, olha seu time, Caio. Você não vai me perguntar sobre racismo? Né? Você não vai me perguntar sobre o que eu sofri ali dentro do campo? Jura que você quer falar comigo sobre futebol? Então, o letramento racial começa a existir, ainda não é o letramento racial das escolas, é o letramento racial do movimento negro, que inclusive está nas mídias sociais gerando conteúdo. E aí, meu salve às amigas do Gueledés, né? Que por tantos anos entregam conteúdos bons sobre negritude, sobre reparação e cobram a sociedade nessa direção, e todos os que o seguem, Notícia Preta e tantos outros perfis hoje que estão em redes sociais e que são lidos por jovens. Assim como todo movimento negro, não só o movimento negro unificado do MNU, mas todo movimento negro que está, inclusive, em outros movimentos sociais, o movimento negro feminista, o movimento negro da economia solidária, que eu faço parte, né? Então, como é que esse movimento negro também foi formando para isso? Então, a gente está exigindo essa reparação. Não é só cotas, não é só vagas afirmativas, isso é pouco. A gente quer a responsabilização, a gente quer as grandes fortunas sendo tributadas para indenização e reparação, como o Banco do Brasil foi, sendo o banco que financiou o tráfico escravocrata, o tráfico de pessoas escravizadas, que é assim que a gente tem que entender, durante todo o período de escravidão negra no Brasil. E isso se dá para o negro, e eu, por exemplo, como militante, faço a mesma batalha para os indígenas. O que é o genocídio indígena que até hoje se perpetua nesse país? O que são as cenas que nós vimos há 2 anos dos Yanomamis famintos e das crianças indígenas estupradas? A gente viu agora uma mulher passou 9 meses sendo estuprada dentro de uma cadeia pelos policiais, não foi pelos detentos. O que é isso? Então, de que abolição a gente está falando? Abolição de quê? Então, eu costumo dizer, até tenho frase isso nas formações de educação para relações étnico-raciais que eu tenho feito, né, os diálogos com escolas, com prefeituras, que a abolição sem reparação é perpetuação da escravidão com requinte capitalista. É isso. Porque quem está trabalhando pra caramba, quem está com um trabalho invisibilizado, quem ainda é humilhado, quem sofre racismo cotidiano, as casas em cima de quem que estão as torres de energia eólica jogando vento, poeira e ruído o dia inteiro, é tudo povo preto. Então, como é que a gente olha para isso? Mas eu sou também uma outra característica, categoria freiriana, eu sou de esperançar. Então, quando eu vejo Miguel Nicoleles na TV, eu fico mais feliz ainda porque eu vejo a Nina da Hora na bancada entrevistando a Nicoleles, uma mulher cientista da computação negra, que está ali, que entrevista o Nicoleles com propriedade, com estudo, com pertencimento. Nina da Hora me representa no Roda Viva de ontem, com todo a admiração e respeito que eu tenho pelo Nicoleles. Mas eu estou atenta a isso. Né? É um letramento racial que eu luto para que as leis que determinam que a educação para relações étnico-raciais estejam em todas as escolas. Esse é o tipo do letramento racial que eu luto, para que a gente consiga que as pessoas enxerguem essa representatividade negra acontecendo e vejam todas as pessoas com o respeito e admiração que eu vejo todos os seres humanos, indígenas, negros, pretos, brancos, pardos, todos nós, né? Nossa, agora Agora aquele momento zerou o papo, assim, né? Ai, Porque o papo gente, foi tão bom, olha. valeu. fundo. O Nossa, papo foi Incrível. fundo. Profundo mesmo. Eu não tinha dúvidas de que ia ser maravilhoso. E a gente não tem dúvida, né, gente, de o quanto a gente precisa conversar, porque olha que a Sim. gente começou falando, né? De quanto uma roda de papo profundo, sincero, né, é capaz de ensejar. Inclusive em quem está só quem vai nos ouvir, vai poder interagir então, com a você falou uma coisa que agora é a segunda vez esse papo com 3 homens.
que é uma roda de exceção, é uma roda de exceção na sua vida. O que você tem para ensinar para 3 homens brancos sobre tudo isso que você já falou até aqui? O que você puder sentar com nós, vou ensinar vocês a serem antirracistas, a terem uma atitude diferente à vida. O que você ensina para nós? Eu primeiro ia dizer para vocês que eu não estou aqui para ensinar nada para vocês, que vocês Você tá sim, a gente a primeira coisa que eu diria para vocês é assim, vocês que lutem. Mas eu maravilhoso, pronto, já ensinou. Aí, porque eu não estou aqui para ensinar homem adulto branco nada, corram atrás. É isso. O que tem por detrás disso, né, Fabrício? A coisa de que a gente lutou muito para estar até aqui. Sim. Eu fui exigida, mesmo com todo o racismo estrutural, institucional e cotidiano, a continuar a ser a primeira da classe por anos, né? Porque eu sabia que era o único jeito de eu quebrar todas as barreiras do racismo e da desigualdade de gênero, porque eu nasci mulher, no mundo do trabalho, né? Então, eu pus o pé na porta, né? Eu entrei não com mérito, eu entrei com merecimento, que é diferente, né? O mérito ele é atribuído, alguém vai lá e te condecora, alguém vai lá e reconhece, né? A sociedade da meritocracia, onde os melhores vencem, né? Essa coisa do darwinismo não entendido, porque quando Darwin estudou a teoria da evolução, ele olhou para essa evolução de forma ecossistêmica. Então, os seres se adaptavam, iam se superando, mas eles não perdiam a ligação. Você não via nenhuma guerra, ele não viu guerra lá em Galápagos entre os animais. Ele viu o sistema funcionando. Aí vem o capitalismo e cria, né, uma ideia de competição a partir da ideia, né, da como evolução. faz com tudo. Não é isso, cara. Então, assim, é lógico que eu não quero que os meus amigos homens brancos, em especial homens brancos héteros, que eles sejam caras que não tenham nenhum letramento racial. Então, é lógico que eu converso com os meus amigos, como você mesmo sabe disso, Ale. Nossos papos são profundos ali, eu vou compartilhando leituras, né? Com o Fabrício na Casa Móvel, a gente fez vários diálogos de educadores da Cipó, eu, Márcia Avelino, Almiro José Silva, conversando com o Fabrício na Casa Móvel e trazendo aí, tudo isso vai subindo o letramento. Então, a primeira coisa, eu acho que como professora, talvez eu não acionasse a militante a ler para te responder, talvez eu acionasse a professora, eu ia te convidar a ler e conhecer o mundo, né? Assim, que eu acho que foi meu caminho. Assim, eu fui uma jovem que li muito e sou uma adulta que lê muito e que tem prazer nisso. E a gente hoje tem uma literatura negra publicada que é fantástica, nacional e mundial, em português, coisa que quando eu era jovem não tinha. Então, ler Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, ler os vários livros da Conceição Evaristo que eu já li, ler Eliane Alves Cruz, ler Djamila Ribeiro, ler tantos autores, né? Antônio Bispo, né? O Nego Bispo, são autoras que estão fazendo super minha cabeça e que estão me ajudando cada vez mais a avançar num letramento de entendimento do que a educação patriarcal, machista, racista, classista fez em mim. Então, eu também fui educada nesse mundo, né, como filha de classe média, e também tô me libertando aos poucos. Então, acho que o que está para mim também, para você está em grau hard, heavy. Então, comecem, eu diria isso, comecem. Que bom que vocês já começaram, que está aqui na roda comigo. Maravilhoso. Foi. Muito Caio, bom. Fabrício, fala mais. Pergunta, tem mais perguntas para Eu não tenho mais perguntas, gente. Eu só tenho que agradecer ao Cieli por tanta generosidade, por estar aqui com a gente, por trazer tanta sabedoria, assim, desfilando pra gente. Eu aprendo tanto a cada sentada que eu tenho com a Cieli, assim. Eu me sinto privilegiado de poder ter acesso a você, Alce, assim, mesmo. Muito, 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 muito obrigado. E eu sei que você tem uma agenda absurda e eu sei o quanto não é simples para você abrir um espaço para cá. Então, esse lugar de consideração também, né, com a Lê que te fez o convite e para a gente que está aqui, assim, de dedicar essa hora para a gente é um grande presente, não sei nem explicar, me faltam palavras, Alce. É Isso muita felicidade. partilha.
Isso é Muito propósito, obrigado. viu, Fabrício? É acreditar que eu preciso na minha rotina, por mais maluca que ela vá se tornando, né, com acúmulo de espaços, que eu entendo que eu estou ocupando não só por mim, mas por todas as mulheres que vieram antes de mim e pelas que virão, né, pela construção que eu quero que siga. Mas com tudo isso que eu estou fazendo, eu preciso continuar sabendo identificar onde estão as boas possibilidades de conversa, porque conversa tem que ter escuta, e aqui a escuta é muito legítima. Então também tenho a agradecer aqui pelo papo com vocês três. É, Obrigado, você, amor. você me estimulou muito a estudar. Eu estou mergulhado na história entender um pouco mais a história do Brasil, do que foi esse absurdo, essa violência que você traz, a escravidão e tudo mais, mas também para como eu atuo nessa sociedade hoje, na relação com os meus filhos e na relação que eu tenho com o mundo. Então, eu tenho muito a agradecer. Eu lembro que eu estava com você na PUC, na sua última palestra lá, e aí rolou uma coisa muito louca, que eu acho que você podia contar, né? Que é quando um homem negro se posiciona aceitando uma atitude racista na sala dele e achando isso que era natural, né? Não sei se é essa palavra é melhor. Porque para ele não tinha letramento suficiente para entender, né, que aquilo não era admissível, que ele precisava intervir, né? E ele faz essa pergunta, né, Ale? Olha, os meninos estão brincando de se ofender. E aí, eu tive que trazer para ele, né, ali, olha, não, e aí a gente precisa acertar a voz, né, porque não é uma fala que vai ser de agressividade, mas também não é uma fala de submissão, que eu vou falar, coitadinho, ele não sabe, né? É uma fala de assertividade. Ele é meu colega, é um homem educador, e ele precisa saber que não existe brincadeira com racismo. Racismo é ofensa. Então, se ele vê, ele tem que fazer uma intervenção no momento em que ele vê. E aí a gente conversou um pouco sobre como fazer essa intervenção, que eu acho que é outro papo que eu tenho tido com as escolas, né? É, como é que a gente migra para uma coisa que olha, isso que você fez foi racismo, da forma como... Não, professora, não foi, imagina, eu tenho amigos pretos. Então, você tem amigo preto, não te exime de não ser racista. Isso que você fez tem nome, você usou uma ofensa dirigida a uma pessoa, mas num contexto que você está falando de todas elas. Então, se fosse só para ela, era injúria racial. Como foi para o coletivo, é racismo. E Ai, professora, racismo é culpa, crime, né, Elcio? vergonha, né? Aí vem a culpa, vem a vergonha, como é que eu me movo nesse lugar, né? Porque eu estou entendendo que uma criança ou um adolescente, e eu acredito muito nisso, né? Posicionamento de parte do movimento negro, eles não são racistas ainda, mas podem vir a ser se eles continuarem a reproduzir racismos. Então, se eu, como professora, não atuo, eu permito que o racismo aconteça e que ele continue a se reproduzir na minha sala de aula. Então, o papo com esse professor foi esse, né, Ale? E eu acho que ali a gente alcançou muitos outros, né? Os que, inclusive, já fizeram isso e não tiveram a coragem que ele teve de perguntar. E o que eu levei aquele dia, assim, não pode deixar passar. Exato. Não Não, dá, não pode deixar não passar. dá, não Né? dá. E como educador, não importa o papel que eu estou ocupando, eu não posso deixar passar e ficar quieto. Mas, coitado, não sabe o que diz. Não, sabe o que diz sim, eu vou te falar o que você acabou de dizer. Bem, Né? eu acho que a gente não pode deixar passar, não pelo fato de sermos educadores, acho que é pelo fato de sermos humanos, pessoas, né? Ou seja, isso é uma questão que transcende Perfeito, puramente, Caio. né? Eu acho que essa é a É, questão, né? é, Independentemente de onde eu estou é. inserido, caramba, né? E eu acho que, enfim, muitas coisas me marcaram, né? Logo no início, quando a Alciele desmistificou a filosofia, né? Porque adorei. Filosofar é simplesmente puxar a cadeira e conversar sobre coisas importantes. E a gente, Uhum. naturalmente, tanto no nosso âmbito familiar, como no nosso âmbito, enfim, social, acho que falta isso, né? É, Conversar sobre coisas importantes, mas sem enfim, eu ia colocar de uma forma neutra, né? Porque muitos temas acabam despertando, né? Respostas que acabam até dificultando muito a gente conversar de uma forma, sim. enfim, respeituosa mesmo. A gente perdeu muito isso nos últimos anos, né? A gente tem perdido muito nos últimos anos, né? Essa cobrança, enfim, posicionamentos e falta justamente a reflexão, a conversa, né? Eu acho isso assim muito, muito, muito bacana. E outro ponto também que me faz refletir, eu saio aqui desse nosso bate-papo justamente, acho que nesse sentido,
essa questão da culpa, né? Eu, como homem branco, né? E você fez uma colocação onde, naturalmente, o que aconteceu enfim, há 300 anos, naturalmente, é algo que aconteceu há 300 anos, mas que a gente não pode deixar que isso se perpetue, né? Então, no momento em que a nossa responsabilidade, pela intervenção, né, em situações que tanto passamos, né, onde o amigo, a piada, o comentário, né, onde quantas vezes, e aí sim, a culpa por ter deixado passar, né, eu tenho que reconhecer que isso, evidentemente, hoje, né, não apenas pela nossa conversa, Alciele, mas que naturalmente a gente, caramba, né, errei, com certeza, sabe? Só não posso continuar errando, né? Acho que esse é a grande questão. Então, Exatamente. né? Você sabe que, assim, vieram 2 cenas, assim, na minha cabeça com a tua fala. A primeira, para mim foi muito chocante o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né. E acho que para todas as pessoas humanistas também. Você vê um homem sendo morto, um joelho no pescoço, sufocado, clamando, desesperado para ele deixar ele respirar, né, "Eu não consigo respirar", e o policial continuar ali até que ele apagou, até que ele morreu, né, é algo que eu nunca pensei ver na TV. Assim, eu nunca pensei aquilo, e não é à toa que estourou, né, o Black Lives Matter nos Estados Unidos, eh, e eu vi uma cena dessa reproduzida na minha frente, do meu marido, aqui em Santos, onde a gente mora. A gente estava saindo de um hortifruti, cheio de sacola de fruta na mão, e a gente vê num canto da rua, eu sempre, né, tô em alerta, como isso faz parte, né, da defesa do racismo cotidiano, eu vi na frente um policial agachado. E eu falei para o meu marido: "Tem alguma coisa ali". A gente foi caminhando mais devagar, chegamos, ele estava ajoelhado em cima do peito de um menino negro. E aí nós paramos. O policial virou para o meu marido e perguntou: "O que que você está fazendo aqui?". Só que não perguntou, né, ele gritou. Eu não vou reproduzir os termos dele, mas foi assim: "Sai daí, você não pode estar aqui, vai cidadão". E aí ele falou: "Mas eu estou vendo, eu tenho direito de ver o que que você está fazendo". Que é isso, é um policial na rua. Né. Ele é um servidor público, ou deveria ser. Eu tenho direito de ver o que ele está fazendo. É meu direito urbano, eu não posso ir embora. E aí ele puxou a arma e apontou para o meu marido. E nessa hora eu peguei meu marido e falei: "Nós vamos morrer os 3". E puxei ele de lado, a gente andou um pouquinho e paramos na esquina. Quando a gente parou na esquina, a gente viu que ele saiu de cima do menino. Então, assim, gente, é muito grave, é todo dia. É todo dia. Eu nunca pensei de ver uma cena daquela na minha cidade. E aquela cena é a materialização de uma polícia despreparada. É, para mim, tão forte quanto a cena do policial militar matando um policial civil, porque os 2 entraram no mesmo território, em situações policiais diferentes, os 2 desprotegidos de si, os 2 armados, sem preparo para o que estava acontecendo. E aí um alveja o outro. Então, assim, é povo preto matando povo preto, todos os dias. O policial ajoelhado no peito do menino negro era um homem pardo. É impressionante, né. Então é assim, é nó na garganta, no estômago, no peito, e sim, Caio, a gente não pode que vocês homens brancos vão embora. Meu marido é um homem branco, eu acho que o policial, dentro da truculência, não foi mais truculento, porque quem parou foi um homem branco, talvez se fosse um homem negro, talvez achasse que fosse cúmplice do garoto, e aí talvez não tivesse tempo de fazer nada, talvez ele não tivesse apontado a arma, talvez ele tivesse disparado. Então eu tenho muita consciência, assim, do quanto a gente precisa de todas as pessoas se importando. Porque onde houver um racista, tem um celular com uma câmera. Então a gente pode filmar, a gente pode denunciar, a gente pode ligar para a polícia, né. A gente precisa não deixar passar. Porque se a gente continuar fazendo isso, é negar que as pessoas hoje que têm situações socioeconômicas privilegiadas herdam um legado de não escravidão. Então, vamos olhar para isso, de onde vem, né, essa divisão socioeconômica, essas desigualdades de hoje, e vamos assumir o nosso lugar histórico de reverter esse cenário. Bom, e com esse silêncio. Agora, eu acho que agora sim. Com esse silêncio que corta, a gente.
Silêncio que corta, Alce. Eu quero te agradecer um monte por essa experiência com você. E acho que é fundamental a gente ter papos como esse. Sei que você tem tido muitos por aí, né? E para a gente também... Eu estou me dedicando a papear nessa minha fase de vida. Uma papeadora ainda profissional. Estou na memória do episódio. Quando eu vou para esse episódio, ele me corta. Não, e corta todos, né? A todos. Imagino. É inadmissível, né? Imagino. Vou falar imagino porque acho que não são todos, porque acho que não são todos que cortam. E, de novo, todas as camadas, né, do que ele representa, né? Inclusive para os policiais. Sim. E das frases que a gente foi ouvindo e são repetidas. Bandido bom é bandido morto, bandido de graças para as coisas que... Isso é de uma irresponsabilidade, porque é o que nutre a cena que eu vi. Sim. Uhum. Claro. Ô, Alce, eu quero te agradecer um monte nessa experiência com você, esse bate-papo sobre educação, sobre racismo, sobre antirracismo, sobre nós, sobre eles, sobre todos. A ideia desse programa é sempre trazer o que a gente, no nosso nascedouro, assim, como a gente consegue trazer mais horizontes para as discussões, né? E como a gente amplia também os horizontes para falar sobre isso. Ainda não somos famosos, mas estamos no caminho. A ideia é que em poucos anos a gente esteja ocupando plataformas, Netflix, Amazon, com documentários sobre nós, e aí a gente pode gentilmente convidar para você ter ajudado para a alavancada do programa. A gente está buscando patrocínio. Então a gente não tem patrocínio ainda, mas a gente acha que vai ter. Depois da série, vamos ter. Sei, a gente já tentou Dengo, chocolate, mas não rolou. A gente fez merchan de graça desse pessoal, não rolou. Quem mais que a gente já falou? A gente falou de um monte de coisa aqui, mas não tem rolado. Então não tem rolado pela nossa beleza, talvez, pela nossa inteligência. Por quê? Porque as pessoas não querem investir em nós. Não sabemos ainda. Ou porque não conheceram o nosso talento. Ou talvez, porque alguns usam gorros que podem naturalmente dificultar esse processo. Quem é esse cara? Disse a pessoa com a caneca de mau gosto. Também. Eu acho melhor vocês largarem o gorro, a caneca, ter uma plantinha. Olha o Fabrício. Perfeito. Não exatamente. gente. Concordo com você. Eu acho que estão precisando ser mais chique, sabe? Estão muito povão. Nossa, é verdade. Eu preciso glamorizar. Vamos glamorizar esse programa. Isso. Minimalistas. Shopping. Que shopping que é chique? A patrocínio é Lojas Chique. Vamos falar o nome. Aquela caneta que é bem cara, como chama? Swarovski. Patrocine nós. Nós temos a cara de Swarovski. Alcélia, depois de tanto papagaiada, o Fabrício costuma mandar beijo para as pessoas. Eu vou mandar um beijo para Jussara Pedro, que é essa diretora maravilhosa dessa escola de ensino médio no interior, que está fazendo um trabalho incrível, assim, uma pessoa humanista, uma pessoa antirracista, uma pessoa que eu também tenho o prazer de chamar de amiga e que eu admiro demais. Beijo, Ju. Beijo, Ju. Não sei quem você é, mas eu acredito no Fabrício. Ela é fantástica. Quer mandar beijo, Alce, para alguém? Pode ser para a gente também. Eu mando um beijo para vocês, mando um beijo para as minhas amigas conselheiras, mulheres negras do Conselhão, né, que eu já citei aqui hoje, para os meus amigos da Cipó Educação, para os ativistas da economia solidária, né? Eu acho que eu já fui colocando aqui alguns lugares, mas elas podem me pedir para seguir no Instagram, no pessoal, CL dos Santos, pode ser pela Cipó Educação, pode ser pelo Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que tem um trabalho lindo em todos os municípios da Baixada Santista, assim, com economia solidária. Caio não manda beijo, mandou para a Andréia, sua mulher. Um beijo para a mulher, não. Hoje eu vou abrir uma exceção e mandar um beijo para a Alciele, naturalmente. Não a conhecia, foi um prazeraço. Obrigada. Valeu mesmo. Também gostei de te conhecer, Caio. Gente, brigadão, beijo grande. Obrigado. E nos vemos em breve. É isso, um beijo, gente. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau.